Olá, professores e estudantes, estamos aí de volta, né, para a nossa aula de ciências. Eu sou o professor Daison Jardim, então vamos ver aí o assunto de hoje. Então, nós estamos na nossa aula 17, né, com objeto de conhecimento. Nós vamos continuar na classificação dos seres vivos, mas continuando, né, com o reino vegetal e a reprodução das plantas, né. Vamos ver, né, aí no detalhamento sobre o reino vegetal, as briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Então, fique agora com a nossa aula. Muito bem, né? Então, no reino vegetal, a gente observou que as plantas elas são divididas em alguns grupos, né? Vocês puderam observar que as plantas elas são divididas de acordo com o seu grau de evolução, né? De acordo com as características que a planta vai apresentando no seu processo evolutivo. E aí vocês conheceram o grupo das briófitas, das pteridófitas, e nesse momento vocês irão observar o grupo das gimnospermas. Tá? Esse nome gimnospermas é um nome que vem do grego, onde gimnos significa nu e esperma significa semente. Né? Então vocês irão observar que essas espécies, as plantas que fazem parte do grupo das gimnospermas, elas irão apresentar semente, né? Então, a presença de semente já é um grau evolutivo que aparece no grupo das gimnospermas. Só que essas sementes, elas não têm em volta ali um fruto, por exemplo. Por isso que é chamada de semente nu, né? Porque é somente a semente que fica ali depois do seu processo de reprodução, tá? Então, essa é uma das características das gimnospermas. Já é um grupo de plantas que apresenta a semente, só que é somente a semente, né? Por isso que ela recebeu essa denominação. E aí, elas são plantas terrestres que vivem preferencialmente em ambientes de clima frio ou temperado, né? Então, a gente tem alguns representantes desse grupo, que são os pinheiros, como a gente observa nessa imagem, as sequoias e ciprestes, tá? São plantas que fazem parte do grupo das gimnospermas e aí elas apresentam essa característica quanto à produção de sementes no seu processo reprodutivo, tá bom? Vamos observar outras características desse grupo. Elas possuem raízes, caule e folhas, né? Então a gente observou também que são plantas que apresentam um grande porte. Por apresentar vasos condutores, né, de seiva, ela consegue ali crescer bastante, né? Então, um pinheiro, por exemplo, ele consegue ter um grande porte. Então, esse é um outro diferencial se a gente comparar com o grupo anterior no grau de evolução, tá? Quanto aos ramos reprodutivos, eles são, né, realizados através de folhas que foram modificadas nesse processo. E essa parte reprodutiva da gimnosperma é chamada de estróbilos ou cones, tá? Estróbilo é o nome relacionado à parte reprodutiva dessa planta. E essa estrutura que a gente observa nessa imagem é justamente o estróbilo, ou também pode ser chamado de cone, tá? Sempre numa planta vai ter um estróbilo masculino ou um estróbilo feminino. Pode acontecer também de ter plantas que apresentam somente o estróbilo masculino e outras somente o estróbilo feminino. Mas também uma única planta pode apresentar tanto o estróbilo masculino quanto o feminino. Estróbilo ou cone é o nome relacionado à estrutura reprodutiva dessa planta, que a gente vai já conhecer um pouquinho mais. E a gente vai observar outras informações. A produção de sementes, né, elas se originam nos estróbilos femininos. Uma outra característica é que elas não produzem frutos. E suas sementes são nuas, ou seja, elas ficam não ficam encerradas em frutos. Tá? A gente vai observar que existe somente ali a produção da semente. Aquela parte do fruto que é do próximo grupo que a gente vai conhecer, não existe no grupo das gimnospermas, tá?
Essa imagem mostra pra gente essa estrutura reprodutiva aqui da planta, né? Então, essas estruturas que a gente observa em marrom, aqui, ó, mais escurinho, tá vendo? Parece um cone. Ela recebeu esse nome, né, cone, justamente devido à sua característica, olha só, tá? Mas o nome dessa estrutura pode ser chamada de cone ou de estróbilo. Lembrando que tem o masculino e o feminino. No estróbilo masculino, ele apresenta a presença de pólen, tá? Ele vai produzir grãos de pólen para fecundar o estróbilo feminino, né? Então, lembrando, tem o estróbilo masculino, que ele vai produzir pólen. Esse pólen, né, os grãos de pólen, eles precisam chegar no estróbilo feminino para que ocorra o processo de fecundação. Esse pólen, né, os grãos de pólen, eles são levados através do vento. Essa é uma outra característica que vai diferenciar das pteridófitas. As pteridófitas, elas precisavam de quê? De água. Tanto as briófitas quanto as pteridófitas precisam de água para sua reprodução, senão os gametas não se encontram. No caso da gimnosperma, essa é uma diferença, né? Para que o pólen chegue lá no estróbilo feminino, é necessário o vento, né? Porque ele consegue ali, ó, ficar disperso e o vento consegue levar ele para outras localidades, tá bom? E a gente vai observar como é que ocorre esse processo de reprodução. Olha só, a gente tem aí o exemplo do pinheiro do Paraná. Aqui, entre parênteses, eu tenho o nome dessa espécie, ó, lembrando aí da nossa aula, o nome do gênero, o nome do epíteto específico, que é Araucária angustifolia, né? Esse é o nome que é reconhecido mundialmente, tá? O nome dessa espécie, pinheiro do Paraná. Eu tenho aqui, ó, o estróbilo feminino, né? A flor feminina. Aqui que precisa acontecer o processo de fecundação. Aqui, ó, nessa estrutura, eu tenho o estróbilo masculino. Dentro do estróbilo masculino, o que eu tenho? A presença de pólen, grãos de pólen. Olha só o processo de fecundação. O vento transmite o pólen de uma flor a outra. A fecundação, né, existe um período certo para ocorrer, que é em período de setembro e outubro. Né? Então, imagina que aqui tem um grão de pólen, o pólen se soltou, ó, o vento levou esse grão de pólen e trouxe até a estrutura feminina. Quando ocorre o encontro, ocorre o processo de fecundação, tá bom? E aí, depois do processo de fecundação, ocorre a formação aqui da pinha, né? A pinha forma uns pinhões e o pinhão é a semente, né, dessa planta. Aqui a gente tem a representação do pinhão, né? Então, observem que é o semente e ela pode germinar depois que ela cair de uma árvore, ao redor ali da planta que ela caiu, né, a planta mãe, ou pode ser dispersado por um animal e plantado em qualquer outro lugar. Né? Existem algumas espécies aí de pássaros que se alimentam do pinhão, tá bom? Então, as araucárias são gimnospermas sem frutos e são dioicas, ou seja, existem indivíduos que são fêmeas e os que são machos, tá bom? Então, a gente tem aqui o processo de reprodução das gimnospermas através do grão de pólen que é produzido pelo estróbilo masculino. E aí a gente trouxe um vídeo com uma animação e esse vídeo vai mostrar pra gente basicamente como esses pólens se soltam ali do estróbilo masculino, tá? Então a gente vai observar como se fosse uma pessoa mexendo no estróbilo masculino e os grãos de pólen se soltando dessa estrutura, tá bom? Vamos observar aí rapidamente. Muito bem, né? Como vocês puderam observar, nesse processo de reprodução não é necessário a presença de água.
somente o vento consegue levar esses grãos de pólen até encontrar o estróbilo feminino e aí nesse processo ocorre a fecundação. Depois da fecundação, a formação ali da semente, tá bom? Então, vamos continuar observando outras informações sobre a gimnosperma. Os estróbilos produtores de óvulo, né, são aqueles que depois serão convertidos em semente, né? Então, aquele estróbilo feminino que no final vai originar, né, a semente daquela planta. Os estróbilos são produtores de grãos de pólen, aquele estróbilo masculino que vai produzir o grão de pólen. A polinização também está relacionada com o processo evolutivo dessa planta, né? A polinização aí é realizada pelo estróbilo masculino. E a diferenciação do grão de pólen em tubo polínico. Nesse processo de encontro do gameta masculino e feminino, ocorre a formação desse tubo polínico, que vai levar ali essas duas estruturas para o seu processo de fecundação. E a fecundação é independente da água ambiental, né? O que eu falei para vocês, esse foi um outro processo evolutivo, né? Não é necessário a água, é necessário que o vento, né? Para que essa planta consiga realizar esse encontro de gametas, que está relacionado com o estróbilo masculino, o pólen, e o estróbilo feminino, onde tem o óvulo, tá bom? E aí nós vamos conhecer o grupo, né, o maior grupo de plantas que tem, que é o grupo das angiospermas. Olha só, ela tem também origem, né, do grego, onde angios significa bolsa e esperma, semente. Porque a gente vai observar que a semente do grupo das angiospermas, elas ficam guardadinhas ali, mas ela fica guardada no fruto, tá? É o grupo mais variado em número de espécie entre os componentes do reino Plantae. Aqui a gente tem uma planta bem conhecida, né, por todos nós, que é a mangueira, né? A gente tem aqui, ó, as mangas nessa planta. E aí ela faz parte do grupo das angiospermas. E qual é uma característica bem importante? Que a manga, ela é um fruto, né? É um fruto que vai ter ali aquela substância que a gente come, né? Aquela polpa que a gente consegue comer. E dentro desse fruto, o que é que a gente encontra? A semente. Né? Lá no meio desse fruto tem o que? A semente de manga. Né? Então, o que é que a gente consegue observar? Que essa semente, ela fica dentro aí, ó, desse fruto, né, dessa bolsa que eles chamam aqui nessa representação, que é justamente o fruto protegendo ali essa semente, tá? O que possui a angiosperma? Raiz, né, a raiz ali que fica no solo, né, que vai absorver a água, o caule, que apresenta ali os vasos condutores, né, levando ali os nutrientes e o açúcar que a planta necessita. Tem a presença de folha, flor, né? Olha só, semente e o fruto, tá bom? Então, o fruto é justamente uma das principais características, né, do grupo das angiospermas. E aí a gente vai observar outros exemplos de plantas, né, de frutos que fazem parte do grupo da angiosperma. Observe aí na próxima imagem, olha só. A gente tem aqui a presença do maracujá. O que eu consigo observar aqui no maracujá? Essa polpa do maracujá e esses pontinhos pretos são o quê? As sementes, né? As sementes que foram produzidas ali, ó, depois do processo de reprodução e fecundação dessa plantinha, tá? Então, no seu processo evolutivo, o que a angiosperma apresenta? Flores e frutos, tá? Aqui eu consigo observar o abacate, né? Eu tenho aqui, ó, o fruto do abacate e aqui eu tenho uma estrutura que representa aqui pra gente as flores que fazem parte dessa planta. E aqui a gente tem, ó, o jambo. Quem não conhece o jambo, né? A gente tem aqui essa estrutura branquinha, que é formada lá no ovário dessa flor. E aqui ao centro, ó, eu tenho a semente do jambo. Né? A flor do jambo é aquela flor da cor do fruto, né? Aquela flor um pouco lilás, né? Que geralmente faz uma coloração bem bonita ali no ambiente onde o jambeiro está. Tá? Então, no seu processo evolutivo, a angiosperma vai apresentar flores e frutos.
As flores são bem importantes, né, porque é justamente na estrutura da flor que está presente ali o ovário, porque depois do processo da fecundação no ovário dessa flor é que começa a formação do fruto, né, tem ali a semente e ao redor vai formando aquele fruto, tá bom? E aí vamos observar mais informações sobre as flores. É das flores que as angiospermas produzem sementes e frutos. Muitas vezes elas exalam um odor agradável e produzem um líquido açucarado que é conhecido como néctar. Né? Então, nessa imagem a gente tem aqui, né, duas pessoas cheirando, né, sentindo o aroma de uma flor. Tá? Então, esse aroma agradável que é exalado ali pela flor, ela é bem importante também para o seu processo evolutivo, porque ela vai atrair polinizadores, agentes polinizadores, que são insetos, abelha, né? Então, a flor vai ter essa estrutura para atrair o inseto, por exemplo. Vamos imaginar a abelha, né? Tem ali a flor com seu néctar, com seu pólen. A abelha vai lá e senta naquela florzinha, né? Ela vai ali coletar o seu néctar. Nesse processo, os grãos de pólen ficam presos no corpinho lá da abelha. E aí ela vai para outra flor. E aí nesse processo onde ela consegue ir de uma flor para outra para coletar aquele néctar, ela vai polinizando também. Tá? Então os agentes polinizadores são bem importantes no processo de reprodução desse grupo. Tá? Que pode ser uma abelha, pode ser um morcego ou algum outro inseto que realiza esse processo de agente polinizador, tá bom? Vamos observar aí outras estruturas, né, que fazem parte das angiospermas. Olha só, a gente vai observar as partes da flor. Como eu falei para vocês, a flor ela é importante porque é através da flor que vai originar o fruto e a semente. Para que isso aconteça, é necessário que ocorra primeiro o processo de reprodução, de fecundação, o encontro do gameta masculino com o gameta feminino. E aí a gente trouxe para vocês quais são as partes da flor, né? O que diferencia ali as partes da flor? Ela tem os órgãos que é chamado de suporte. Os órgãos de suporte são dois. O pedúnculo é uma estrutura que liga a flor ao resto do ramo, uma estrutura que geralmente é da cor verde, né, da cor do caule, e o receptáculo, que é a dilatação da zona terminal do pedúnculo. São estruturas que estão bem próximas uma das outras, tá? Então é o que vai dar o suporte para aquela flor. Quando ele sai ali daquele caule, ele vai suportar a flor, né? Por isso que é de suporte, que é aquela base da flor. Pedúnculo e receptáculo. Tem os órgãos que são chamados de proteção. Olha só, o órgão de proteção é o cálice. O que é o cálice? Conjunto de sépalas, que são as peças florais mais parecidas com folhas, pois geralmente elas são verdes, a gente vai já observar numa imagem. A sua função é proteger a flor quando em botão, quando ela está fechadinha, ela consegue proteger a flor. Tá? Então, o cálice, conjunto de sépalas, que geralmente são verdes, tá? E aí ela tem a função de proteger a flor. A outra estrutura de proteção é corola. É o conjunto de pétalas, olha só, aquelas lá que geralmente são de outras cores. São peças florais, geralmente coloridas e perfumadas, com glândulas produtoras de néctar na sua base para atrair os animais, que são os agentes polinizadores, né? Então, a flor, ela tem essa coloração, tem esse cheiro, né? Exala esse cheiro justamente porque ela precisa reproduzir a sua espécie. E aí, essa é uma estratégia para atrair esses animais que irão polinizar essa planta, tá? Então, corola, conjunto de pétalas, tá bom? Que geralmente são coloridas, perfumadas e apresentam néctar com o objetivo de atrair animais. Cálice são sépalas e geralmente são verdes. Quanto ao órgão de reprodução, olha só. No órgão de reprodução
temos também dois nomezinhos bem diferentes. O androceu, que é a parte masculina da flor, e é o conjunto dos estames, que a gente vai já observar onde estão esses estames. Os estames são folhas modificadas, ou também chamadas de esporófilos, porque ela vai produzir ali esporos. E sustentar ali, ó, os esporângios, tá? A estrutura dos esporófilos sustentam os esporângios. Então, são essas estruturas que estão responsáveis para o processo de reprodução. O androceu é o masculino, a parte masculina da flor. O gineceu é a parte feminina da flor. É o conjunto de carpelos, né? Um outro nomezinho aqui, ó, diferente. Cada carpelo ou esporófilo feminino é constituído por uma zona alargada ou inferior designada de ovário. É isso mesmo, né? O nome que representa a parte feminina é o ovário. É o local onde contém os óvulos. E é aí que vai acontecer o processo de reprodução da espécie. O encontro, né, do gameta feminino com o gameta masculino. O feminino está presente no gineceu e o masculino está presente no androceu. Tá? Aí a gente tem uma imagem que mostra pra gente essas partes da planta, né? Essa estrutura aqui, ó, chamada de antera, aqui, ó, antera e filete, onde está presente o estame, essa estrutura, ó, é a parte masculina da flor. Aqui que estão presentes os esporângios, tá? Parte masculina. Essa estrutura aqui que a gente observa, oca, é chamada de ovário. Seu ovário é a estrutura feminina da flor, tá bom? Aqui a gente tem o estigma, que é essa parte aqui de cima, e o estilete, que é essa região que liga o estigma ao ovário. Aqui a gente tem também as partes de proteção que nós observamos. A pétala, que é a estrutura mais colorida, que tem o néctar, e a sépala, que são essas folhas modificadas que geralmente são verdes, tá? E aqui é aquela base de sustentação da flor. Muito bem, então o que a gente está observando aqui? Parte feminina da planta, onde eu tenho o ovário, e a parte masculina, onde eu tenho o pólen, tá? Então, quando ocorre o encontro aqui dessa estrutura, ela vai formar um tubo polínico, vai chegar aqui no ovário, onde tem os óvulos, e aí começa o processo de fecundação, formando a semente e o fruto, tá bom? Então, essa é uma estrutura da flor bem legal para a gente conseguir observar tanto o processo reprodutivo, né, as partes reprodutivas masculinas, quanto a feminina. E a formação do fruto? Vamos observar uma imagem bem simples que mostra pra gente essa formação do fruto. A gente inicia aqui, ó, com a germinação de uma semente. Essa plantinha vai se desenvolvendo, vai formando o broto, ela vai crescendo. A gente já sabe que para crescer ela precisa o quê? Realizar a fotossíntese. Precisa de água, precisa de luz solar, precisa de gás carbônico, nutrientes, e aí ela vai se desenvolver, certo? Chegou aqui nessa fase, né, mais adulta, a planta vai produzir o quê? Flores. E essas flores, ocorre o processo de fecundação, com o encontro de gameta masculino e gameta feminino. Quando ocorre essa fecundação, essa planta apresenta o quê? Frutos, tá? E aqui a gente tem, ó, o fruto representado na planta. Dentro desse fruto, o que é que eu tenho? Sementes, tá? Olha só as sementinhas protegidas pelo fruto. E aí, se essa semente for realizado o plantio dela, os seus cuidados ali no processo de plantio, ela germina e cresce novamente, tá? Então, a gente tem aí o processo de formação do fruto, desde a sua germinação até a reprodução, né, dessa planta e a produção de novos frutos, tá bom? Lembrando que a semente, nesse caso, ela está protegida pela fruta. E aí é necessário que ocorra o seu processo de dispersão e plantio. Quanto ao ciclo de vida das angiospermas,
a gente tem aqui aquela planta que mostra pra gente, ó, essa plantinha aqui, mostra pra gente as duas estruturas relacionadas ao processo de reprodução. Aqui eu tenho a estrutura masculina, com os pólens aqui, ó, e aqui eu tenho a estrutura feminina, tá? Olha lá o ovário e o óvulo presente nessa planta. Quando ocorre o encontro, a formação do tubo polínico, ocorre o processo de fecundação, o que é que acontece aqui, ó? A formação de semente, a formação do embrião e a formação do fruto, né? Então, vai desenvolver semente, embrião e fruto. E aí, ó, se esse fruto cai ali na terra, se ocorre o processo de dispersão, se algum animal leva esse fruto para algum lugar e ele germina, o que que acontece? A formação de uma nova angiosperma, de uma nova planta, tá bom? Então, a gente tem aí o processo de reprodução das angiospermas e como ela se desenvolve, formando ali sementes e formando frutos também. Né? E vamos observar qual a importância dos frutos, né? Sabendo que a gente tem uma grande diversidade de frutos e que a gente utiliza na nossa alimentação. Né? Então, olha só. Os frutos contêm e protegem as sementes e auxiliam também na dispersão na natureza. Muitas vezes eles são coloridos, suculentos e atraem animais diversos que os utilizam como alimento. As sementes engolidas pelos animais costumam atravessar o tubo digestivo intactas e são eliminadas no ambiente com as fezes, em geral em locais distantes da planta-mãe, pelo vento, por exemplo. Isso favorece a espécie na conquista de novos territórios, né? Porque essa planta ela pode ali se desenvolver em um outro ambiente, né? Onde não necessariamente estava ali a sua planta-mãe. Tá bom? Então, a gente observa a importância dos frutos de proteger as sementes e também servir de alimento para diversos animais, inclusive nós, né? Nós nos alimentamos de diversos tipos de frutos. E aí a gente trouxe alguns exemplos, né, de frutos que são bastante conhecidos por nós. Olha só, aí na nossa imagem, a gente tem o melão, né? Morango, amora, kiwi, laranja, banana, limão, maçã, né? Existe uma grande variedade de frutos e que nós, né, somos bem agraciados, né? A gente consegue ali ter uma alimentação bem rica, né? E é importante a gente ressaltar também que o fruto, né, as frutas, elas apresentam bastante vitaminas, né? Então é importante a gente se alimentar de frutos, né, verduras, porque a gente está ingerindo ali uma grande quantidade de vitaminas que o nosso corpo precisa. E aí, né, a gente trouxe uma curiosidade para vocês. Vamos observar qual é a curiosidade da nossa aula de hoje. O tomate, ele é um fruto ou é um legume? Né, a gente utiliza ali o tomate para a produção de saladas, no momento do preparo de algum alimento, né? Mas e aí, o que será o fruto? Né, a gente observa, desculpa, o que será a semente? Né, o que é o tomate? A gente tem aqui, ó, o tomate, e aí a gente quer saber se ele é um fruto ou se é um legume. Como é que a gente consegue responder essa curiosidade? Através dessa imagem. O que eu observo aqui? Sementes, olha só, a semente aqui no tomate, e ao redor da semente eu tenho aqui, ó, esse fruto. Tá? Então, o tomate, ele é um fruto, porque ele apresenta a semente e ele tem essa polpa aqui, ó, protegendo a semente, tá bom? Então, ele não é considerado um legume. Para quem não sabia, o tomate, ele é um fruto. Por quê? Ele vai ter ali a semente, né, que foi produzida no processo de fecundação, onde os gametas o gameta masculino e feminino se encontraram, e junto com a semente foi produzido o fruto, né? O fruto que vai proteger essa semente, tá bom? Muito bem, né? Então essa foi a nossa aula de hoje. Conhecemos sobre o grupo das gimnospermas e das angiospermas também, tá bom? Então espero que vocês tenham compreendido o conteúdo dessa aula e até a próxima.